Olá, é aqui, né? Sei por que eu quero olhar para cá. Olá, estamos aqui vivendo mais um momento de muito entusiasmo com duas professoras extraordinárias. A professora Thaís, que já está aqui, já faz parte do nosso grupo de trabalho, né, professora? Sim. Que é professora de português, língua portuguesa, né? Assim, professora, você sabe que eu não sei mais nada, né? E também com a professora Rebeca, que a professora Rebeca também tem uma formação que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Que estão com um propósito, trazer para todos nós grandes conhecimentos, bastantes informações sobre a nossa vida enquanto profissional, na vida de professores, pessoas que realmente descobrem talentos. Todos nós vivemos, sim, passamos com nossos professores. Todos nós tivemos uma vida com nossos professores que nós respeitamos muito e desejamos que a nossa classe de professores ele seja reconhecido na sua devida proporção, porque realmente sem educação não dá para viver, não dá para funcionar, ninguém sai do lugar e não iremos conquistar nada. Então, a peça principal que nós temos realmente é o mestre, né? O professor, que eu tanto amo e adoro a figura do professor, não só nas escolas, mas como na convivência social. Portanto, nós estamos aqui para conversar e ainda, né, emocionados com o Brasil avançando, e depois vamos falar sobre isso, que também faz parte da nossa vida profissional, né, professora? Não é à toa que você chega lá, né? Você também precisa estudar, precisa se informar, precisa ter equilíbrio, que a professora também é psicóloga e a outra faz psicologia. Eu estou aqui, sabe, devendo ainda, mas nós vamos chegar lá. Professora Thaís, a senhora pode se apresentar e que nós vamos falar hoje sobre as nossas escolas, não seja só especial as escolas de tempo integral, né? Isso. Mas a educação de um modo geral, mas realmente o nosso desejo, digamos que o meu sonho é a escola integral. E por isso as professoras que estão aqui irão tratar desse tema, porque tem experiência, tem conhecimento, tem vida e pode transmitir e tirar toda a nossa vida, além de transmitir uma esperança que nós vamos ter no curso na escola de integral, doutora. Professora Thaís, vamos lá. A senhora é professora, formada em psicologia ainda não? Não. Vai já chegar. A senhora é formada em letras, né? E o que mais, professora? Muito obrigada, doutora, mais uma vez, né, por esse espaço de diálogo, né? Também quero boa tarde, né, a todos. Quero agradecer a presença da professora Rebeca, que veio aqui somar, né, nesse debate, né, diálogo que a gente sempre está insistindo com a questão da educação, que a senhora sempre tem trazido, né, de forma assim muito apaixonada e que entusiasma, né, a gente. Eu sempre agradeço muito nessa oportunidade. E assim, como professora de português formada, né, em letras, com mestrado em letras, professora Rebeca também, ela vai já falar, e agora fazendo curso de psicologia e também uma especialização em neuroaprendizagem, né? A gente vive muito esse mundo da escola, né? Esse contato com os nossos alunos. Então, faz parte, assim, até agora há pouco a gente já estava iniciando com esse comentário, né? Não tem como a gente ir para a sala de aula quando você tem um compromisso com a sua profissão, com a sua formação, né? O tempo que você passou estudando, o tempo que você passou se dedicando àquela sua formação, você ir para uma sala de aula e não pensar, né, em todos os desafios que precisam, né, ser ultrapassados, né, em como a nossa educação precisa ser discutida de forma séria, né, de forma que seja valorizada. Né? Então, assim, mais do que a nossa formação é o compromisso, né, que a gente tem em transformar, né, a nossa educação. E a senhora
tem trazido, né, nesse espaço aqui de diálogo do podcast, né, nos seus debates, esse momento, né, de reflexão. E hoje a gente vai falar, né, sobre as escolas de tempo integral, a expansão, os resultados, né, os desafios da escola de tempo integral, o que é possível, o que já se faz, né, o que a gente tem de experiência no Brasil sobre essas escolas, né, e qual sair daqui com uma reflexão, né, se o que é viável mesmo, o que se fala sobre isso. E o convite, né, para a professora Rebeca, né, que trabalhou 11 anos, né, em escola de tempo integral, então tem assim uma experiência, né, para apresentar e uma forma como professora, né, a sua forma de ver. Então, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Vamos lá, professora Rebeca, que nós estamos ansiosas para ouvir. Né? Afinal de contas, a sua experiência vale muito para todos nós. Muito obrigada. Bem, obrigada, professora Thaís, por esse convite. E eu estava, não sei se você já entrando no assunto de outro jeito, né? Não sei se vocês ouviram falar sobre a importância da escrita à mão, no quanto que gera aprendizado do tato, do visual, né? Dessa do ouvido, ver, né? E em outras teorias, não sei se eu digo espíritas, energias, não sei o quê, que dizem que é muito importante também você escrever desejos, escrever vontades e futuro. Então, eu acho que foi mês passado que eu escrevi que eu gostaria de participar de um podcast. É muito doido isso. E aí, quando tu falou comigo hoje, eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Eu escrevi mês passado que eu queria fazer outras coisas da minha vida. E aí, por quê, né? Porque por mais que eu goste de dar aula, né, é desgastante. Então, eu tô na SEDUC já desde 2012. Então, já são aí uns 14 anos, 11 anos numa escola de tempo integral e 3 numa escola regular, que é só um turno, só de manhã ou só de tarde, né? E aí, a psicologia, ela é para mim, mas me ajudou também, querendo ou não, a estar nesse ambiente coletivo, né? Então, eu formei primeiro em letras em 2011, em 2014 eu formei em psicologia. E aí vieram alguns outros cursos, mestrado e após, porque parte é minha, eu sempre gostei de estudar, mas sempre eu achava que podia ter mais alguma coisa, né? Não precisava ser só a sala. E aí talvez isso tenha me ajudado a chegar bem hoje ainda dando aula, né? E alguma aula ou outra tendo um prazer, porque não é assim de todo ruim, né? Mas existem muitas coisas que realmente precisam melhorar. Então, a experiência é bem diferente, apesar de ser a mesma secretaria, basicamente o mesmo bairro, mas de escolas tão diferentes. Então, agradeço pela experiência desde já, né? Que é uma coisa muito legal conversar com gente que nos ouve, com gente que a gente consegue falar e ser ouvido e trocar, né, outras experiências. Então, já está sendo ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora, e eu fico realmente, não é assim, invenção da minha cabeça, não, sabe? A senhora acabou de falar que gostaria de estar aqui e nós vivíamos falando, a professora Thaís, que nós gostaríamos de tê-la aqui, né? Uma pessoa com o seu nível de conhecimento, com a experiência que a senhora tem, inteligente como a senhora é, e tudo isso também vem a soma do nosso esforço, né? De querer fazer, descobrir as coisas. A curiosidade é muito interessante, né? Por que eu estou aqui, o que eu faço aqui, qual é o meu papel aqui. E o que me leva muito a refletir nesse momento, professora Rebeca, professora Thaís, é o quanto o Brasil é rico. Nós estamos aqui num ambiente com duas professoras, né, que ainda estão na sala de aula trabalhando. Senhora já com psicologia, professora fazendo psicologia. Eu lecionei a alfabetização, comecei com a alfabetização, fui até a faculdade, por entender que a educação
a formação e informação que nós observamos, que nós obtivemos, enquanto alunos na sala de aula, é tão importante, senão nós não estaríamos aqui, né? Nesse momento tão bonito, onde nós vamos falar sobre conhecimento. Como é que pode, como é que a própria escola vai trabalhar o ensino integral, que tanto sonhamos, as creches, que também faz parte disso, o ensino infantil, que deve se dar, isso daí é dar um outro podcast para a gente conversar, não é não, professora? Sim. E agora, professora, a senhora se encontra num ambiente que é seu. E será sempre seu, porque aqui a nossa vontade é realmente essa. O nosso desejo é dizer para a nossa sociedade que nós temos pessoas com capacidade e dispostas a estar aqui, porque não tem bônus, né? Aqui é um ônus, não? Olha, eu ainda vou lá no podcast falar sobre educação, né? Mas eu ainda estou aqui para fazer isso aqui, fico pensando à noite o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou trazer para a sociedade de bom, né? De um despertar para todos nós. Então, professora, obrigada. Muito obrigada, porque se nós dermos continuidade aos nossos debates, às nossas conversas, quem sabe, né? O jovem não vai escutar, as famílias não vão escutar, os pais dos alunos vão saber que nós estamos aqui também preocupados com os alunos, né? Os governantes. Os governantes, né? É o que nós estávamos conversando, né? Que possa ser investido o mínimo do mínimo na educação, porque aí nós teremos, sim, uma evolução muito grande. Então, professora, vamos lá na nossa escola integral. O que é que a senhora está fazendo com tudo isso? Ela é ampla, ela apenas é aula. O que é que faz as escolas integrais? Porque eu tenho uma curiosidade. Eu não lecionei nas escolas integrais, mas eu pensei que eu ia ficar muito bem. Eu não queria nem voltar para casa. Até porque chegar lá em casa, a mãe queria que eu lavasse a louça, eu queria ficar na escola. Eu queria saber de louça, não. Eu queria ficar na escola. Eu acho que nesse ponto continua igual. Acho que não mudou muito, não. Mas assim, né? O que é interessante de primeira da diferença de uma escola regular para uma escola de tempo integral, né? Que você fica realmente 2 turnos na escola. Você entra às 7 e sai às 17, 17h15. Não, desculpa, 16, né? Sai 4h15. Então você fica a manhã inteira e quase até o final da tarde. Então são, pelo menos hoje na SEDUC, são tempos de 1 hora de aula, 4 de manhã e 3 da tarde. Então, quando eu entrei em 2012, eu achei assim que era a aula teórica de manhã e de tarde a gente teria, não sei, na outra escola tinha piscina. E, vamos nadar, vamos ter a quadra. Quando, na verdade, nesses 11 anos que eu dei aula nessa escola, eu acho que todas as outras é muito semelhante, é aula de manhã e de tarde, normal, regular, né? E aí existem alguns problemas para isso, para que isso seja como é, né? Sim. Porque para a SEDUC, a escola de tempo integral é mais uma escola, que o professor tem que ser lotado. Então, se o professor está na escola, ele tem que ter um número X de turmas e X de alunos. Então, se ele não tem essa turma, ele não está na escola. Então, para a SEDUC não interessa se é integral ou se é regular. Tanto que tem professores que trabalham de manhã numa regular e de tarde numa integral. Ou o inverso. Então, a secretaria não faz essa diferença. Então, por alguns anos, inclusive, a gente tentou fazer salas temáticas ou disciplinas diferentes, onde os alunos poderiam escolher, por exemplo, disciplinas que eles iam querer participar. E foi uma confusão danada, não só com a escola, como com a secretaria. Como é que ia ficar a carga do professor porque não tem aquela disciplina? Então, falta essa organização, porque toda vez empaca na hora de lotar o professor, né? Para saber o que ele vai fazer naquela hora. Então, tem um erro básico que é que todo professor de tempo integral deveria ser 40 horas. Que quer dizer, de manhã e de tarde. Aí você poderia, de manhã, dar a sua aula teórica, e de tarde, por exemplo, a gente podia fazer uma disciplina de cinema, Sim. que tem tudo a ver com literatura, ou de teatro, e aí é o mesmo professor. Mas como falta professor, entre aspas, porque
não tem concurso, ou chama um PS de 20, ou alguém que é de 20, aí chega alguém que trabalha só de tarde naquela escola, ele tem que dar a aula teórica dele. Aí vai ter que ser de tarde, porque ele só trabalha lá de tarde. Então, como é que vai ter a parte lúdica de tarde se o professor só tá lá naquele horário? Então, tem um erro, assim, anterior a pessoa chegar lá. Aí, quando ela chega, tem outros problemas. Mas esse é um, assim, que por muitos anos a gente ficava assim, ano que vem a gente consegue. Ano que vem a É gente uma questão consegue. estrutural, né? E aí conversa com um grupo da SEDUC. Não, conversa com outro grupo. E aí iam rodando os grupos e a gente não conseguia resolver. E a gente começou a se cansar. Porque ano que vem a gente consegue e aí faz e não ia, né? Então, esse é um ponto, assim, que é desgastante para a gente e para os alunos. Porque é um cansaço de tarde. Agora, como estou numa escola regular, eu demorei um pouco para pegar a manha. Porque de tarde são outros alunos, não são os mesmos. Então, antes era assim, a galera de manhã era aula ótima, de tarde a galera tá morrendo de sono. Porque são os mesmos que eu vi de manhã. Na escola regular são outros. Eles vêm empolgados, eles vêm acordados, eles vêm assim, eu fico, meu Deus, eu tô cansada. Eles não. Ou, que eu reparei muito, muitos trabalham. Aí vem direto do trabalho com a marmita, porque não deu tempo de almoçar. Aí eu fico, meu Deus, come aí. Come assistindo minha aula, porque minha aula é agora, não tem outro tempo. Aí se ninguém se importar com o cheiro, ele come assim, eu dando aula, porque o tempo está passando. Então, a realidade social e financeira também é diferente. Muitos alunos de escola de tempo integral, quando eu entrei, eu pensava o contrário. Eu pensava assim, deve estudar aqui gente que não tem grana para, sei lá, para comer. Aí você tem 3 refeições, tem café, tem almoço, tem lanche. Ótimo, você passa o dia na escola. Na verdade, é o contrário, porque o de regular trabalha no contraturno. Então, para a família e para ele, talvez seja mais interessante trabalhar um turno e estudar o outro. Porque se eu só estudo, quem é que paga minha água, minha luz, minha comida? E aí alguém tem que pagar para eu estar o dia todo na escola. Então, finda que é o contrário. A galera com um pouquinho mais de grana vai para o integral e passa o dia na escola. E pode inventar coisa que eles conseguem pagar. E na regular, não. Na regular, eles têm menos tempo na escola. E menos dinheiro também. Tanto que o pé de meia deu uma ajudada. Não, são poucos. A nossa escola não é tão pequena. Mas são poucos os que conseguiram. E mesmo assim, tu percebe que ele se preocupa extremamente com a falta por causa disso. Então, eles não faltam. Eles perdem, não, eles não faltam. E faz diferença para eles. Então, assim, entre eu ter que trabalhar e não faltar a escola e ganhar pé de mil, eu não falto a escola. E aí eu vou. Fazer o que na escola? Não sei. Mas eu tô aqui, eu vim, esse é o critério. Então, para eles, a grana é menor. Claro, tem uma galera que tem, não é a escola inteira. Mas, assim, em termos de montante, né? Quando tinha greve de ônibus, a escola nem sentia. Porque ninguém ia de ônibus para a escola, tinha aula normal. Então, a gente começou a perceber o nível de escolaridade de grana assim. Pelo menos eu, na minha ingenuidade, comecei a perceber com esses fatos. Assim, eu falei, gente, tá todo mundo aqui, o que aconteceu? Não tem ônibus, não é todo mundo vai de carro. Então tá tudo certo. E era numa época que não tinha Uber, a pessoa velha. Não tinha Uber. Então, tu tem que ter o carro pra ir, o teu. Não era um negócio assim, vou pagar. No fim daquela escola integral também não contempla todas as. Não. Tanto que veio uma obrigatoriedade de quando você vai se matricular, você tem que comprovar que você mora a 500 metros, 1 quilômetro da escola. Porque tinha gente que vinha lá da Barreira para nossa escola aqui na Zona Oeste. E aí chegava atrasado, uma confusão do caramba. Por quê? Aí tem que comprovar. Porque senão vira uma loucura e aí as zonas se misturam todas. E aí se eu tenho uma escola na Alvorada, é para os moradores da Alvorada. Né? E não era assim. E aí as coisas foram se aperfeiçoando e também dá um jeitinho de burlar, né? Eu pego o endereço da minha tia que mora aqui na rua de trás. E aí eu vou lá e compro. E aí pronto, tô matriculada aqui. Mas a minha mãe mora lá no... Aí tem essas possibilidades que a gente sabe. Mas começou com isso. Porque a escola tal é melhor. Aí me matriculo.
e em tese tirou a vaga de quem mora do lado da escola, que não conseguiu E vaga. que de repente é mais vulnerável. Isso, que aí teria como almoçar, tomar café Isso. e Sim. lanchar, que não é assim, nossa, que coisa gostosa, mas poxa, é comida. E aí a gente, né, tem para todos, se são 900 alunos, 1.000, você tem comida para os 1.000. E é isso, né? Vem. Então, é uma ajuda. Mas tem esse ponto, que eu também só vim reparar um dia desse, né, da grana e do trabalho. Muita gente trabalha. Eu nunca dei aula para tanto aluno que trabalha como nos últimos 2 anos. No ensino regular, né? É. E eles são responsáveis, mas assim, já é outra cabeça. E o Já- rendimento deles? Depende. Porque ele já vem dos cansado, alunos. É, mas por incrível que pareça, Quem trabalha tem mais maturidade. e eles conseguem acompanhar e fazer. Então, eu vou colocar uma pauta talvez um pouco polêmica, mas 2 grupos que sempre reclamam deles, mas nunca me deram trabalho. Quem trabalha, nunca me deu trabalho. E quem é autista, tem suas limitações, mas também nunca ficou reprovado, deu um trabalho de... Assim, Sim. ele não estando em crise, tá Tranquilo, tudo né? certo. Cada um... Assim, todo mundo tem sua limitação, né? E aí se tem vários problemas sobre isso, não é que não haja problemas, tem muito. Mas sobre, assim, indisciplina e rendimento, nenhum problema. Pode ter outros. Que tem, né? Mas é diferente. Então lá, talvez alguns autistas tenham dificuldade de passar o dia inteiro na escola, é cansativo. Sim. Mas aí tá aumentando também. Meu pai dá aula numa escola de tempo integral, só que fundamental. Eles já são pequenininhos, né? E aí muito, tem né? muito, tem muito. Mais do que no médio, talvez, né? Sim. Então tem algumas dificuldades. Mas se você perguntar, ficou de recuperação? Não. Passou? Passou. Então não é esse o problema ou o tema, né? Então eu gosto de dar aula. Dar aula nunca foi um problema. O problema é o entorno. Sim. É todo o processo, né? Todo o sistema que não... Mas eu não acho que seja uma atividade ruim, só que a somatória faz a gente dar uma respirada, assim, vamos regular aqui a gente primeiro. É um desgaste muito grande, né? Existe. Eu até queria colocar, doutora, aqui uma diferença, né? Que é importante a gente saber que tem, né, a diferença entre tempo integral e educação integral. Nem sempre uma escola de tempo integral vai promover uma educação integral. A escola de tempo integral, por exemplo, é essa escola que ela, como a Rebeca falou, ela tem um período mais extenso. Então, normalmente, ela tem ali uma jornada, uma duração de 7 horas, mais ou menos, né? 7 a 8 horas. Mas a educação integral, ela engloba uma série de atividades, né, que a escola pode promover, inclusive sendo regular, que envolve cultura, arte, esporte, tecnologia, lazer. Esse é o tempo integral. Esse é o conceito de educação integral. De educação integral. Então, assim, ela refere-se àquilo que nós estávamos conversando outro dia, que a escola deve promover, que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, né, o desenvolvimento emocional, social e cultural, né? Então, uma educação integral, ela é diferente da escola de tempo integral. A gente pode pensar, por exemplo, numa escola regular, né, com educação integral. Aí entre o capital humano e capital integral? Assim, o trabalho do desenvolvimento intelectual, social, cultural, né, é um trabalho de capital humano, né? Quase que 100%. Quase que 100%, exatamente. Por quê? Essa formação integral, que é o que a gente chama, né, que é da educação integral, ela é uma formação que deve ocorrer independente da escola ser de tempo integral ou regular, né? Então, por exemplo,
isso que a Rebeca, essa experiência que a Rebeca colocou aqui, né, por exemplo, do currículo, né? A gente espera-se que tenha, por exemplo, uma aula de teatro, né? Uma aula de música, né? Um esporte, uma natação. Mas aí o professor, o professor está lotado só 20 horas à tarde. E aí à tarde já não é o tempo de você estar dando o conteúdo básico, aquele conteúdo da sala de aula, é o tempo da formação, dessas formações, né? Mas aí o professor foi lotado lá e ele não tem a formação para aquilo. Ele não é um professor de música. Ele não é um professor, vamos dizer, que vai dar aula, né? Eu estava falando agora há pouco, né? Da aula de tricô, né? Que tem um valor, né? De formação. E aí o que acontece? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a escola de tempo integral não fornece, né, não dá uma educação integral, né? Pelo contrário. E aí alguns dados, assim, por exemplo... um regular estendido. É um regular estendido. É um regular como estendido. se fosse. Exatamente. Então, por exemplo, e existem várias situações que hoje são colocadas, como, por exemplo, o governo tem um programa, que é o programa Escola em Tempo Integral, que ele foi criado, né, em 2023, foi implantado em 2024, né, através da Lei 14.640/2023, que ele diz o seguinte, que a Escola de Tempo Integral é um programa, né, que ele deve atender, né, aos estados e municípios para criação de novas matrículas, priorizando estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Só que a gente acaba esbarrando nesse problema que a professora Rebeca trouxe, que é o quê? Hoje, né, o jovem, principalmente de ensino médio, que é a escola, né, da qual a Rebeca está falando, é uma escola, a qual a Rebeca está falando, é uma escola de ensino médio, ele precisa trabalhar, né, na maioria das vezes. Então, ele não pode frequentar a escola de tempo integral. Então, quem vai frequentar a escola de tempo integral é o estudante que tem uma condição financeira de uma classe social mais favorável. E aquele de vulnerabilidade vai para a escola regular, né? Então, talvez a gente precisa pensar assim, se esse debate da escola integral não é nem a quantidade, né, vamos dizer assim, de escola ou a quantidade de matrícula, mas como essa escola integral pode, de fato, né, fornecer uma formação, né, integral para esse estudante. É interessante, né, professora? Porque quando fala em escola integral, a gente está achando que ela realmente atende, né? Tem o diferencial. Tem essa diferença, vai atender todos os alunos que nós temos, né? Todos os jovens que estão na escola integral e vão estar desde a creche, aí ensino infantil, ensino fundamental, até o término da sua escola, né? Eu assisti uma professora, não lembro agora o estado, mas eu até conversei com a professora Thaís sobre isso. Ela chegou para dar aula, então era muito difícil para ela. Difícil porque uma jovem, porque os alunos discutiam muito e ela não conseguia entender o que estava acontecendo. E ela realmente criou um grupo de colegas, professores, e começaram a discutir o que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar para levar isso para a secretaria, né? E aí eles criaram, agora que eu estou entendendo, como que ela criou isso daí. Os professores que podiam dar aula de música, de artesanato, de outras funções que não fossem só aquela escola, aquela aula o dia todo, só aquilo, né? E lá ela fez, eles criaram um auditório, foram para um auditório e começaram a trabalhar isso aí. E hoje, né, infelizmente, na hora que eu fui passar para a senhora, não deu para passar, né? A minha habilidade foi mais rápido do dedo, né? Pensa, primeiro a cabeça, não, tem que ser o dedo primeiro, a mão. Mas deu certo para eles e eles conseguiram. Agora eles já têm pessoas que são, por exemplo, fotógrafos, outros trabalham no cinema, outros já fazem música,
e ficou sem perder também a qualidade do ensino, né? Aquilo que você precisa, lógico, do necessário para a gente viver. E agora eu estou começando a entender como é que funciona e que dificuldade nós estamos enfrentando, não Porque é, professora? essa parte prática, ela também é conhecimento, né? Não é enrolação, né? Tanto que muitos alunos têm dificuldade com aulas práticas porque eles acham que não é aula. Isso. Vamos fazer aqui, né? E não é bem... Olha, o professor não está dando aula, porque o professor reuniu, fez uma roda, e ali naquele momento ele promoveu um debate sobre um assunto. Ele ficou conversando com a gente. Aí não, o professor não deu aula. Mas isso só revela o quanto que eles nunca tiveram contato com o conhecimento fora do padrão tradicional. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu, como professora, assim, a gente puxa o fogo para nossa sardinha. Como eu sempre gostei de estudar, sempre me incomodou essa galera que como assim não é legal? Como assim não vai, né? Uhum. E aí tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu vi, eu acho que foi Fortaleza, e passado, retrasado, foi Recife. Eles fizeram um negócio que eu achei, assim, o supra-sumo da ideia. Mas eu que gosto de estudar, né? O que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de concurso com escolas públicas, somente com escolas públicas, de que quem adquirisse no Enem, porque o Amazonas foi o último lugar no passado, né? Sim. É importante dizer isso. A gente só não foi o último porque, né, não tem mais estado. Sim. E aí ele colocou assim, a escola que conseguir tantos alunos com a nota 800, no Enem, tipo, redação com tudo, 800. Aí colocaram lá, sei lá, 50 vagas. Esses alunos vão ganhar uma, não é bolsa de estudos, como é que a gente fala quando vai para outro país? Esqueci. Intercâmbio. Vão ganhar um intercâmbio. E aí foi tipo assim, 10 para os Estados Unidos, 10 para a Espanha, 10 para Portugal, 10 não sei o quê. Aí, o que aconteceu? Tinha um cara famoso, um comediante, que eu não conhecia muito bem, conheci naquele momento. E aí ele foi acompanhar os meninos no aeroporto, da escola para o aeroporto. Aí era mãe chorando, menino chorando, que eu nunca tinha viajado na vida. Aí eles tinham que, obviamente, ter um curso de inglês bom, então tinha essa média de inglês e tinha a nota do Enem. A primeira vez que eu vi foi em Fortaleza, era nível médio. E aí eles com 17 anos, indo para a Espanha, indo para a Inglaterra, e aí eram grupos diferentes, mas todos saindo do Brasil, extremamente emocionados. E as mães chorando, com medo, que não queriam deixar ir, aí depois de assinar, foram. Menino, eu achei aquilo um auge, porque assim, quando eles... Aí esse cara foi, né, acompanhar para mostrar, e aí ele falou, agora eu não posso estar com eles porque eu estou aqui na França, mas daqui a pouco eu vou para a Espanha e vou acompanhar outro grupo. E aí a experiência gente que já viajou minimamente, a viagem parece que é uma besteira, mas muda tanto você de vários jeitos. Sim. E aí eles ficavam deslumbrados com tudo. E quando a gente viaja a primeira vez, é tipo isso. E eles tinham aula numa escola lá que foi contratada. Aí ficavam na casa, tipo um intercâmbio mesmo, que ficava na casa de uma família, estudava. Aí era tipo assim, 2, 3 meses. E aí ele filmou o início e depois o retorno. Cara, a galera retornou assim, eu quero estudar, eu quero não sei o quê, eu vou pra universidade tal, eu vou... Tipo, tudo era possível. Qualquer universidade que é um ambiente, que tu falou pra mim, eu vou pra Harvard, sei lá. Eu vou. Quem disse pra mim que eu não vou? E aí, eu achei isso, assim, pra mim, como professor do Amazonas, eu achei isso uma utopia tão grande. Falei, como é que esse estado conseguiu? Como é que Fortaleza conseguiu pegar o menino lá? E aí parecia o bairro, parecia escola, sabe? Chega... Tu te arrepia. Sim. E aí a outra que eu vi foi em Recife, só que em Recife foi mais inovador, não sei, né? Mais corajoso. Eles pegaram uns meninos de ensino fundamental. Né? Eles eram crianças. Aí eles tinham que fazer a prova que o Recife fez de inglês. Bacana, né? E eles tinham que passar. E quem passasse lá com 9 e 10 também ganhava um intercâmbio. E era pior, que a criança, e a menina chorava mais, a mãe chorava mais, mas foram. E aí, quando volta, a maioria, né? dessa foi para os Estados Unidos, aí foi conhecer a NASA. Aí eles voltavam assim, tô trabalhando na NASA. Por que não?
Então, Tudo é possível, né, então, professora? e aí era assim, em tese, dinheiro do Estado. Mas esse é um dinheiro do Estado que eu acredito que volta. Volta. Sim. Porque De retorno, né? Porque a gente não está falando de 2 ou 3, e nós não estamos falando de 2 ou 3 que os pais poderiam pagar, assim, na hora que eu quisesse. Não, era uma galera assim, se não for agora, pode ser que nunca mais eu vá. Isso pode ser verdade para a Sim. vida de muita gente. É. Então, esse foi um incentivo que era financeiro, mas não era ao mesmo tempo. Porque me pagava a passagem, que é cara, que nem todo mundo pode pagar, mas eu ia para estudar. Aí eu tinha aula de manhã e de tarde, aí de noite eu podia sair ou eu podia ficar nessa família. E 2 meses eu voltava. Então, esse foi um incentivo, assim, que quando eu não sei por que eu acompanhei isso, mas talvez eu estivesse já um pouco desgastada, tipo assim, cara, essa galera, sabe, não quer nada. E aí, quando eu vi esse pessoal estudando, e a vida dos meninos, assim, Você acredita que é eu possível? fiquei assim, cara, que ideia brilhante. Como que ninguém pensou nisso antes, Sim. sabe? E aí, e é um dinheiro que assim, eu sempre tive muita dificuldade com a história do dinheiro de muito caro, muito barato. Muito caro, muito barato pra quê? Pra quem? Pra quem? O que é caro pra ti pode não ser pra mim, sabe? Então, essa foi uma iniciativa que eu fiquei assim, cara, que lindo se Manaus der uma coisa que chegue parecido com isso. Porque aí, muita gente tem dificuldade com assim, eu vou estudar, vou ganhar o quê? Tipo assim, de imediato. Exatamente. Esse é o imediato que, na minha opinião, vale muito a pena. É um investimento, né? Porque a gente sabe que falar outra língua não é tão simples. Não. Então, quando tu tá com fome lá, rapidinho tu pede uma comida, tu lembra da palavra, né? Porque tu tá ali num perrengue. Mas essa experiência de estudar e conhecer pessoas diferentes. Outras culturas. De né? abrir a cabeça, né? De ver outras possibilidades, conhecer uma possibilidade que naquele momento só aquele teu entorno não te proporciona. Eu vejo muito isso, Rebeca, também aqui. Acho que, principalmente pelo fato de eu ter vindo do Nordeste, né? Quando eu comecei a lecionar aqui no Amazonas, e não só aqui no Amazonas, mas também já morei em outros lugares do Norte, é uma baixa autoestima, né? Em relação à questão do o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso aqui que eu estou aprendendo? Né? E aí esse modelo de educação, né, Que não ajuda. não ajuda, realmente não ajuda. Né? Porque tudo é diferente, né, professora? Hoje você não consegue fazer a mesma coisa como você vinha fazendo. Tudo evoluiu. Você não acompanhou a evolução. Hoje nós temos a tecnologia que estamos brigando, né, para conseguir acompanhar, se arrastando, né? Sim. O ambiente é tudo, Sim. não é? O ambiente é tudo, ele te proporciona mudanças. A senhora imagina só o que a gente conheceu outro mundo, Não é? né? Você vai outra né? cultura, onde tudo iniciou, né? Teve teu início e você acreditar o que está sendo dito aqui, acreditar que é possível. É possível, se ele consegue, por que eu não consigo? Então, há um despertar, parece-me, né, professora, que falta para todos nós, que a educação e a formação do ser humano para conhecimento, ele é fundamental para a nossa subsistência, gente. Como que a gente não consegue pensar nisso? E quem que tem que estimular isso? É a família? É a escola? Se nós estamos na escola, é o conjunto, não é? Se nós estamos ali pensando como é que nós vamos fazer. Alguns programas de TV que possam mostrar tudo isso para a gente. Olha, existe. Tem pessoas, eu conheço jovem, que ele fica um tempo assistindo, olhando como é que funciona o parlamento na Europa, na França, em Portugal, aquela coisa toda. É bem diferente. É diferente e eles questionam como é que isso funciona, se eu nem sei como funciona aqui também, né, o nosso. Sim. Sabe? E você não tem nem como fazer comparação. Ao passo que se você tivesse tudo isso e conhecer realmente o sistema educacional, político, social, aí você volta também com outra mentalidade, né? Não de revolucionário,
mas de saber que você é um ser que tem que estar incluído na sociedade. E você tem que se incluir, né, professora? Essa é a questão que eu penso que é mais grave. É você se incluir ali. Como vai ser trabalhado isso aí? Nós somos parte daquele. E quando nós entendemos que nós não somos parte daquele mundo todo, do nosso, que existe um mundo aqui mesmo diferente que nós não podemos, não temos a mínima possibilidade de alcançar aquilo ali, parece ser é muito triste, né? Eu chegar um momento que eu olho assim, não é possível para mim. Isso aí, a gente tem um podcast, nós temos um podcast que fala sobre isso, que é aquela, faz um tempinho, que é a consciência de você ser um cidadão global, né? De você ser o cidadão global. de você a questão da cidadania global. Então, assim, o conceito que muita gente tem, vamos dizer assim, da questão da cidadania global seria só de uma pessoa viajada, né? Nem todo mundo consegue, obviamente, viajar. Eu mesma nunca saí do país, né? Então, mas me considero, né, uma cidadã global, porque o conhecimento me proporciona pensar a minha vida, viajar, né? Pensar a minha vida não em termos do que eu faço só aqui, nesse local, né? Mas como a minha atuação profissional, a minha atuação na sociedade, né? As minhas práticas, elas podem impactar diretamente no todo. Então, muitas vezes, o que falta, vamos dizer assim, é essa consciência de ser um cidadão global, né? De estar, eu digo principalmente do jovem, né? E quando o professor não tem essa consciência também, a gente precisa falar isso de uma forma muito honesta, né? É muito difícil ele desenvolver no seu aluno a consciência de cidadão global, que é aquela coisa. Vou dar um exemplo mais simples, né? Você pergunta para o teu aluno, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque isso mexeu muito comigo ano passado, quando eu pensei em cidadania global. Você pergunta assim, olha, vamos fazer aqui um projeto que a gente vai, a gente tem lá na escola, né, a feira multidisciplinar. Então, a gente vai fazer aqui um projeto de apresentar, né, as águas, né, a região das águas. Então, vamos fazer aqui uma representação, né, semiótica, né, da nossa região. E aí os alunos, vamos lá, vamos comprar o material, né? Então, os alunos só têm na cabeça deles duas cores, o azul e o verde, que é a cor do mar. Mas nós não temos, né, região, né? No nosso rio é marrom, o nome do nosso rio é Rio Negro, né? Então, a visão que eles têm já é periférica, assim, já é apartada da visão. Eles podem nunca ter visto o Michael. Exatamente, assim, exatamente. Nunca. Então, não há uma valorização do local e que essa valorização. Então, se você pensa assim, poxa, se ele não consegue ver esse rio, ele não vai conseguir proteger esse rio. Ele não vai conseguir pensar nesse rio como uma riqueza que, por aí afora, está todo mundo de olho. Né? E ele é o cidadão desse local, mas que ele precisa ter uma visão globalizada disso. Não, eu vou estudar, né, sobre o meio ambiente. Eu vou pensar nas possibilidades de transformar, né, sei lá, determinadas questões, questão de sustentabilidade. Então, eu moro aqui perto do Igarapé. O Igarapé, né, tomado de lixo, ele nem vê o Igarapé, porque o Igarapé está tomado de lixo, mas ele sabe da cor do mar, da cor né, do azul e do verde. Então, ele não tem a perspectiva individual do seu ambiente e que essa perspectiva ela pode impactar lá fora, né? Então, essa formação dentro da escola, ela vai muito além
da gente ensinar a gramática, né, o português, as regras gramaticais, ela precisa, né, ser pensada, né, para isso, para a cultura, né, para o pertencimento, né, de uma maneira geral. Professora Rebeca, como que a senhora vai estruturar tudo isso? Eu gosto dessas perguntas da doutora. O que você vai fazer O que a senhora vai isso? fazer agora? Como é que o ensino médio integral é exclusão para os jovens que precisam trabalhar? E aí daqui já foi os efeitos do modelo que trouxe. Como que nós vamos trazer esse modelo para nós, professora? Olha, eu acho que uma coisa muito importante é. Eu não sei exatamente como é que resolve. Mas, assim, eu acho que eu sinto falta disso tanto no integral quanto regular, né? Falta de gente. A gente, por mais que a gente queira trabalhar e se desdobre e tal, sempre falta gente para trabalhar. Mesmo se cada um ocupar o seu posto, ainda vai precisar de alguém no portão, alguém. E eu nem falo sobre vigiar. Tipo, tem alguém, né, que vai estourar um catolé ali atrás da quadra. Não. Mas, assim, sobre essa movimentação de ser uma escola que ela é realmente escola em todo o seu perímetro. Então, eu sempre tive essa dificuldade com falta de pessoal, que na escola de tempo integral tem mais. O que não faz tanto sentido, porque tem menos alunos. Então, a nossa escola tem mais alunos e tem menos gente. Eu não sei qual é o pensamento disso. O cálculo, né, que foi feito. Mas tem tem uma pedagoga para a escola inteira, de manhã e de tarde. E na escola de tempo integral, além disso, tem o diário de exatas, de humanas, de biológica, de não sei o quê. O que ajuda a dar esse manejo de uma hora você Esse vai. movimento todo. Né? Então, eu acho assim como não tem como a gente proteger o rio sem saber que rio é esse, né? Como é que a gente vai trabalhar a educação sem gente que seja educador? Ou não, eu sei ser educador, desculpa. Mas assim, profissional. Eu sou paga para isso, sou formada em letras. A minha área de artes, de literatura, eu trabalho com isso. Então, de uma mão de obra profissional, porque a gente não está ali para ser babá, ensinar o banheiro, ensinar ensino médio já. Tem problemas com o banheiro? Tem. Mas, assim, não é sobre isso. Então, a gente precisa, quando fizer um movimento cultural, de ter gente que apoie. Então, quando eu trabalhava, assim, fazer uma feira, era uma dor de cabeça e um caos. Porque ninguém sabe lidar com aluno solto. Porque solto é sempre sinônimo de vai fazer besteira. Não necessariamente. Porque, né? Então, assim, quando a gente tentou fazer, eu já estava com o PIBID, é um projeto de iniciação à docência, com alunos de graduação de letras, que eles fazem um estágio comigo, assim, de um ano e pouco. Há uns 4 anos eu já estava com o PIBID, então a gente fez do nosso jeito, na margem. Vamos fazer 4 salas temáticas, a gente pega as turmas e eles que entram, a gente fica parado. A gente fez assim, é nós, pediu a direção da diretora, pronto, fizemos. Olha, os alunos ficaram cansados, porque quem se movimenta é a gente. A gente que sai de uma sala toda, eles ficam sentados. Nessa, eles que, deu horário, aí tinha um crachazinho, aí colocava um negocinho, você foi para essa sala, vai para a próxima. Só o fato deles saírem de uma sala e irem para outra, aí muda tudo. Eles, nossa, que interessante, mas tô cansado. E aí, assim, estudar cansa. Quando você estuda de verdade. Porque movimenta dentro, né? Então, quando a gente fala de educação cultural e integral, a gente precisa de mais gente. De mais gente que trabalhe. Também tem professores que, infelizmente, eu não posso defender todos. Mas, assim, quando a gente trabalha, a gente precisa de apoio. Se eu estou aqui, quer dizer o quê? Que a turma que está na piscina fica na piscina. Não venha correndo de maiô para cá, molhando tudo. É lá. Sabe? Uma mínima organização de espaço. Que de vez em quando a gente fica assim, aí tu fica lá, eu fico aqui. Aí tu fica meio inspetor de corredor, que não é a nossa função. Então, para ter a liberdade cultural, eu preciso minimamente de uma educação, de uma ordem, para a gente poder falar assim, não, agora a gente pode falar o que a gente quiser, agora a gente pode discutir. Mas, assim,
sem bater no colega, né? Tipo assim, essa é a ordem que eu estou estipulando. Fora disso aqui, a gente é livre. Então, é sempre preciso, é sempre necessário de algum limite. Com certeza. Para que a gente tenha a liberdade para trabalhar. Então, quando a gente não tem esse limite, aí a gente não trabalha direito. Aí a educação fica tradicional. Por quê? Porque cansa menos. E porque você consegue deixar ali na rédea, né? Vamos Isso. dizer. Vocês estão aqui dentro, estão seguros vocês e eu, então tá tudo certo. Então, para ter essa integralidade, é preciso que o professor também tenha segurança mínima física, né? Sim. E do ambiente. O senhor tem esse auditório para trabalhar. O senhor tem isso aqui para trabalhar, né? Agora, se você só tem a sala de aula para trabalhar, já limita as minhas possibilidades de atividade. Sim. Então, fazer uma atividade no auditório é ótimo. Eu junto lá 10 salas, vamos fazer uma apresentação. Mas a nossa escola não tem, por exemplo, um auditório que contemple mais de 3 salas de forma confortável. Aí tem que reunir a escola de 3 sessões, de 3 vezes. Aí na terceira reunião tu já tá morto. Porque tu vai falar de novo a terceira, porque não Falar a cabe. mesma coisa, né? O que a gente já tá acostumado a fazer. Repetir a mesma coisa 10 vezes. Mas perde o efeito que a gente queria dar numa apresentação teatral, que por mais que o Teatro Amazonas seja gratuito, que você possa entrar, não vai. Não vai. Sabe? Então, aí a gente tem a parada cultural que eu não sei responder. Eu vou só jogar outra polêmica aqui. Ano passado, eu viajei para Santiago, no Chile, para um congresso de literatura. E aí a gente vai para o congresso, não vai para viajar, para passear. E a gente foi no museu, num parque, e em outro museu sem querer. Todo o museu que a gente ia, todo o parque, sem exceção, tinha turma de escola. Quando não tinha 3 turmas de escolas ao mesmo tempo, de idades diferentes. Então tinha um parque que era uma ladeira, assim, era uma montanha. Tu ia subindo no parque de ônibus, de não sei o que, de bondinho, e tu ia subindo a montanha. Tinha criança de 4 anos, assim, com suquinho na turma. Aí tinha no museu uma turma de ensino fundamental, o professor falando que era para desenhar. Todo mundo com esse negócio desenhando. Menina, era uma coisa que a gente não conseguia nem ver o quadro, a gente ficava olhando os meninos, porque aí eu e outros professores que a gente viaja junto, a gente fica, cara, se eu trouxesse minha turma pra cá, eu tava assim, desce daí, não pode subir, não sei o quê. E lá, assim, entramos, sentamos, aí, sabe, numa parada assim, que a gente sabe o que é, a gente, não é a primeira vez que a gente vem aqui, sabe, uma parada meio familiar, e a gente saiu encantado e triste. Porque eu ia chegar aqui, porque né? Assim, eu não posso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, sabe aquela história de, poxa, aqui é possível. Então, não é assim tão impossível. Mas tem alguma coisa cultural diferente que eu também não sei explicar. Porque as outras cidades que eu viajei aqui no Brasil, eu já não via tantos alunos no museu. Mas nessa, assim, não tinha uma que desse errado. Não tinha. E a gente se assustava pelas idades que eram diferentes. Eu vi correndo uma vez, eles estavam brincando. Estão correndo, mas tipo, meu Deus do céu, eu já vejo caindo lá embaixo, né? Chamando a ambulância, sabe? Um negócio assim, sempre de alerta. Mas eu acho interessante. Agora, como que faz isso hoje? Eu acho muito desgastante. Por exemplo, eu nunca levei alunos pro Teatro Amazonas. Tive colegas que já levaram, do jeito deles, ou pedindo ônibus que nunca vem da secretaria. Aí vai nos carros aqui, vamos. E aí, se você agendar, você consegue, gratuito, tem um tour. É bonito. Mas é um trabalho no fim do dia tão grande. A logística, né? Que a gente pensa, pô, mas vale essa energia que eu vou gastar? Isso é um ponto, assim... Isso é um ponto interessante, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa de fazer, de inovação, de novo, né, precisa, sim, de um investimento humano muito grande, muito mais do que financeiro, né? Primeiro que você precisa ter muita paciência, né? Porque eles não são acostumados. Porque eles não são acostumados. Então, tudo que você vai inovar, vai encontrar, né, uma
vamos dizer assim, uma resistência. Mas quando a gente consegue fazer, né, é muito interessante. Eu levei uma turma lá no Instituto Soca, né, que nós fomos lá. Passado, atrasado. Foi. Então, assim, fiz seleção com os alunos, né, que queriam ir e tudo. Então, assim, né, mas você volta exausto, né, porque você tá ali tenso, você tem que olhar. Só foram 2 professores olhando todo mundo. E aí, levanta recurso para ônibus, levanta recurso para isso. Mas por que que isso é tão difícil? Né? Por que que isso é tão trabalhoso? Porque a gente não tem uma política voltada para isso. A gente não tem uma educação pensada para isso. A Rebeca A falou questão das políticas públicas. as questões e assim uma política. Ou a gente vamos falar aqui do Eles nem estão Amazonas. pedindo muito, né? Vamos falar aqui do Amazonas. Então a Rebeca deu 2 exemplos aqui, falou de 2 exemplos que é Pernambuco e Ceará. É. Né? E aí eu queria colocar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção quando eu estava fazendo essa pesquisa da escola integral, porque como eu nunca dei aula para a escola integral, também fiquei igual a senhora. Eu quero saber como é que funciona, né? Como é que funciona. Então, por exemplo, Pernambuco tem um modelo de escola integral que funciona junto com a escola regular. Mas 60%, né, das unidades escolares estaduais são de escola em tempo integral. E, inclusive, Pernambuco é um dos estados onde a educação é mais estudada. Assim, vamos dizer assim, eles têm... As notas do Enem, isso, das nota... Olimpíadas de Tem História. apreço pela educação, né? É E assim, aí- disparado. Mas eles estão nesse ritmo aí, doutora, há mais de 2 décadas, né? Então, tem aí 20, 25 anos que eles trabalham esse modelo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, Recife, né? 50% das unidades municipais são de tempo integral, né? Começando lá no ensino fundamental, Sim. né? Olha, eu nem sabia isso. No Piauí, hoje, 100% das escolas públicas estaduais oferecem ensino de tempo de jornada integral. Só que como lá é novo, isso eles não têm ainda muitos dados. Eles investiram na política de inclusão das escolas, né, aumento do número de vagas. Mas o que me chamou a atenção foi justamente a continuidade de uma política de governo, Sim, de Estado, de Estado, e não de governo. Pois é, porque se conseguiu 20 anos é porque entrou e saiu, entrou e saiu entrou e e continuou. saiu. E aí você tem uma política educacional de Estado e que nós não temos no Brasil. E aí a gente precisa falar sobre isso, no ponto. Que não dá continuidade, né? Muda tudo. Esse é um dos maiores prejuízos que nós temos, é a política de Estado e política de governo. Aí entra a galera, sai galera e muda E faz tudo. do seu jeito, muda, troca todas as pessoas, tira e repõe, e não repõe, né? Ou não repõe. Ou não repõe, e você fica nessa... Não tem isso daí, é muito importante. Corta investimento, aí uma dá investimento, a outra corta. Para cá, Egito, nesse investimento já Sim. está, né? Não muda o nome. Aí demora 6 meses para mudar o nome, para mudar o logo. Aí quando tu mudou tudo, já deu um ano. E esse um ano faz o quê? Esperando mudar todo mundo. As coisas continuam, as coisas não param, porque tem gente entrando para mudando, porque agora é a gente é diferente. Dá um trabalho e gasta dinheiro isso, não. Não dá resultado, porque essas políticas, elas precisam ter continuidade para ser efetiva. Né? Sim. Não, e nós trabalhamos, né, a professora de psicologia, a professora também estava... O que é que nós trabalhamos tanto, né? A constância? Sem constância. Sem constância, se você não cria tem memória. perseverança, se você não faz aquilo ali como hábito da sua vida, não adianta. Aí tá, eu tenho o governo e temos o Estado, política de Estado, política de governo. Mas é como se eu não tivesse foco nem para a minha vida. Né? Porque se eu não dou continuidade, aquilo ali não serve, não é um modelo que serve, então o que é que nós vamos pensar aqui?
Não é bom reunir, saber qual é o modelo correto para realmente se tornar uma política de Estado? Sim. Porque educação não é para brincar, né? Eu não vou fazer da educação política de governo. Eu faço de um jeito, faz de outro, porque você está lidando com pessoas, né? Com a massa, humana. Somos todos nós. É ali que você vai atingir todo esse digamos assim, esse legado que você vai deixar de conhecimento e aproveitamento do intelecto das pessoas. Porque senão você vai criar um estado inerte, né? Parado, sem saber o que vai fazer no próximo ano, no próximo governo, o que vai acontecer. Aí para que vai se dedicar hoje, né? Você não sabe o que Sim, vai De dar. repente muda tudo, né? a segurança, e qual é a nossa segurança aqui, né? Na questão da educação, e não é só a educação que vai por isso aí, não, é a saúde, Sim. a infraestrutura, tudo que você está fazendo que envolve dinheiro público, né? Que o gestor público tem responsabilidade sobre isso daí, de quais são os olhos que você está olhando para a educação, para o desenvolvimento do seu estado. É chegar aqui, no próximo ano nós teremos mudanças de novo? Na expectativa, sempre na esperança de ter alguém que possa olhar por todos nós, porque todos nós somos afetados, não é, professora? Pois é. Todos nós. Né? Um momento em que nós podemos viver de felicidade e alegria, que a senhora tem seus filhos que podem, nossos filhos que podem sair para passear, para se divertir, eles não podem sair, isso daí não pode, porque não tem segurança, a senhora deixa seu filho sair. Eu já não saí. Já era um negócio complicado brincar na rua, na onde eu morava. Então, para mim já não era uma possibilidade. Então, eu tinha esse momento, né, tipo, em igreja, já com outro núcleo, outro lugar, fechado, não. Com uma segurança não. privada, né? Vamos É dizer como assim. se fosse, porque se aluga um espaço, então é Sim, privado, né? isso. Mas parece que eu ainda encontro criança na rua, mas eu acho assim, extremamente perigoso. Sim. E eu acho assim, como que deixaram? Eu só penso nisso quando eu vejo criança na rua. Eu falo, gente, olha que horas são. Como que a pessoa tá sozinha? Eu já fico Porque em preocupada. outros países, a senhora, tu vai ver, você não fica a noite toda na rua, porque tem responsabilidade no dia seguinte. Né? A senhora se a gente viajar, eu Não cheguei, vê, não você vê. não vê. Deu 11 horas que não tem mais nada, nem Uhum. restaurante para você chegar lá e servir. Mas isso eu acho que é um pouco reflexo também da educação e da ciência, né? Porque assim, o que eu sinto, sem ter pensado muito sobre isso, é que parece que é assim, eu tinha uma regra em casa. Aí agora eu sou dono da minha vida. Aí parece criança que, tipo assim, a minha mãe não quer que eu faça isso. Aí agora eu moro só, eu vou lá e faço. Aí eu descubro que eu me lasco, dormindo 3 da manhã para acordar 6. Isso é óbvio. Sim. Mas como eu nunca vivi, eu tô achando o máximo quebrar essa regra. E aí parece que tá todo mundo quebrando as regras de tudo e ainda não entenderam que vai dar errado. Não, Então, tem paradigma para ele. né? E aí, mas a gente está falando de um país, né? Então, quando a É. gente vê um outro país, onde, por exemplo, a galera fecha na hora do almoço, ou até o domingo, tal hora, o centro não abre. A gente fica que é absurdo. Eu falei, mas o dono do lugar também precisa comer. Também precisa dormir. Ele também tem a folga. E não tem problema nenhum fechar um dia e abrir no outro, ou, sabe? E aí a gente percebe que a mudança, ela é muito mental, assim. Eu acredito que se eu não dormir tantas horas, eu vou acordar, eu vou ter prejudicado. Mas por quê? Ou por experiência, ou porque eu estudei. Só que a experiência demora mais para eu aprender. Eu sofro mais Sim. do que eu ter. Não, já entendi que, né, eu preciso fazer isso. E não fica uma luta de embate de poder. Aí eu acho que é nesse ponto que a psicologia me ajudou, né, a entender talvez um pouco as pendengas dos alunos, da idade, da sexualidade, que é da idade, e que é normal, né? Normal na medida de lugar e hora, né? Então, assim, a gente precisa ter alguma paciência, mas também tem limite. Em nenhum lugar, nem da educação, nem da psicologia, e nenhum teórico, não sei onde a pessoa inventa isso, nenhum teórico diz que é para deixar solto. Sem disciplina, né? Que é para deixar livre. Que Paulo Freire divulga que a educação agora é o que quiser. Sabe? Não tem nenhum lugar escrito
que a teoria de educação é uma teoria que tanto faz, que não vai ter aula, que pelo contrário, precisa de uma estrutura e de um guia. E aí pode ser ruim, aí pode ser chato. E aí, se você não gosta, é porque você ainda em algum lugar tá um pouco infantil. Ainda tá um pouco assim, não quero dormir, quero comer, quero ir no banheiro. Que isso é coisa que a gente aprende com quantos anos? Que a gente aprende que tem que ir no banheiro e tal, tem que ir no banheiro antes de dormir, tem que, sabe? Tem regra para as coisas, né? Senão não funciona, né? Aí a gente quer instituir na escola a hora do banheiro, a hora para beber água, a hora para comer. Uma luta danada. Aí eu fico, gente, Então, se a gente não tá conseguindo estipular direito o lugar para comer, a hora para comer, como E- que vai e estipular? eles têm 17 anos, É, então a gente ainda tem que dar uns 10 passos para trás. E imagina se eu der um negócio mais complexo para. Não desenvolve. não. Mas eu acho que esse que é o ponto, né? Tá tudo tão atrasado que a gente tá pegando, e acho que esse é uma coisa muito nossa, assim. Todo ano a gente dá menos aulas com menos complexidade. Não porque a gente não quer dar uma aula com complexidade, é porque a gente percebe que não está acompanhando. Aí eu preciso dar um passo atrás para tu entender isso, agora eu vou te falar outra coisa. E aí fica sempre nesse passo atrás, porque eu percebo que ele precisa. Aí quando eu vi, acabou. É muito, assim, tem um sistema todo que a gente precisa trabalhar. A senhora mesmo, né, assim, nas nossas discussões, a gente tem falado, a gente traz muito, conversa muito sobre exemplos de países, né, de outros países, né, e até no início aqui do nosso podcast, estava falando aqui com a Rebeca, por exemplo, sobre a Finlândia, né, eu eu sempre vou atrás, né, desses exemplos, não a título de comparação, mas a gente vê assim, por que que dá certo, né? E onde é que dá certo? Então, por exemplo, a Finlândia, ela não tem programa de escola integral. As escolas são regulares. E os alunos passam menos tempo possível dentro da escola. E a cada 45 minutos de aula, eles têm 15 minutos fora da sala, que é o que a gente mais briga na escola para botar menino dentro da sala. Né? Porque se eles ficam fora da sala, é um pandemônio, é uma loucura. Né? Mas por quê? Porque quando o aluno sai, quando o estudante sai da sala de aula, ele tem um clube que é público, né, com todo acesso a esportes, aí tem o incentivo à cultura, vamos dizer assim, tem todo um cenário que a sociedade proporciona isso. Tem a segurança de brincar na rua, tem a segurança do brincar, que hoje a gente não tem. Eu não tenho coragem de soltar meu filho para correr na rua, para brincar. Ele fica preso no apartamento, né? Não tem um espaço que ele vá desenvolver, né? Isso. E imagina se, vamos dizer assim, a criança que tem mais possibilidades não tem, imagine a criança vulnerável. Né? Estamos chegando Muita ao coisa fim pra pensar. do nosso bate-papo, né? Resolvemos o problema, sim, né? Porque pelo menos nós estamos aqui discutindo algo que é possível ser feito, né? É só você entender que o Brasil, nesse caso, é um país nosso e nós temos que ter responsabilidade pelo nosso povo, pela nossa massa humana, que é o maior bem que nós temos, né? Nós estamos aqui há mais de um ano, eu acho que 1 ano e 2 meses por aí, no nosso podcast, professora Rebeca. Sempre, acho que desde os momentos da nossa vida aqui, foi falar sobre educação. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial para nós todos, porque até outubro
o nosso programa não vai funcionar, né? E na próxima jornada, nós iremos montar assim, um quadro melhor e eu peço a ajuda da senhora, da professora Thaís e de outros professores que queiram estar aqui conosco para a gente pensar no planejamento e trazer para cá. Olha, nós verificamos em tal país ou em tal estado que funciona assim. Como é que é distribuída a renda? Como é que é distribuída a renda para a educação? Para que nós possamos trazer algo assim efetivo, mais concreto, né? Porque até esse momento nós aqui sentamos para discutir como que funciona, como que nós estamos e como as nossas crianças estão. E que é realmente lamentável que você perca todo esse talento que nós temos, que é a força maior que o Estado pode ter e o país. É jovem, né? É os nossos jovens, são as nossas crianças. Estar num ambiente saudável, seguro, sair da sua casa, né, com a sua família, conversar com as famílias, precisamos mudar sim. E como mudar? Nós temos mães que saem de casa e deixam seus filhos em casa porque não tem um ambiente para ficar. E quando ela volta, eu sempre disse uma ocasião de conversando com um advogado, ainda em audiência, ele falava, não, mas é porque esses meninos não têm o que fazer, se tivesse não sei o quê. E eu perguntei a ele, com quem ficam os seus filhos? Com quem eles ficam? Porque ele está trabalhando. E por que o senhor está trabalhando aqui? Né? E com quem está o filho hoje? Onde estava esse rapaz, esse adolescente que hoje está sendo conduzido pela polícia para resolver a situação numa prisão? E você acha ainda que a prisão é um meio de corrigir os adolescentes? Você não vai corrigir um adolescente numa prisão? Aí você já perde a metade dos adolescentes, uma parte dos adolescentes numa prisão, vítima de violências. Então, como que você vai restaurar aquela pessoa? Né? E me parece que ali não pode ser um depósito de ser humano. O lugar do ser humano, do aluno, da criança, é realmente com a sua família, com a sua escola, e produzindo para se tornar um cidadão que tenha dignidade, que consiga entender o que é realmente o que nós chamamos de dignidade humana. Né? Me parece até que a gente não sabe conceituar direito ou se está errado o conceito de dignidade humana. Porque se está na Constituição, eu não sei se alguém já entendeu que ela existe. Né? Porque é tudo isso que nós acabamos de questionar aqui. Portanto, professora, a nossa função é essa. Nós não temos o que fazer? Temos sim. Mas nós podemos pegar um tempinho da nossa vida aqui e vir no podcast. Olha, nós programamos isso aqui, que será um modelo de educação na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Norte, Nordeste. Como é que funciona tudo isso? Por que a gente não conseguiu pensar isso daí? O homem foi à Lua, eu sempre digo, o homem foi à Lua, parece que foi, né? Foi à Lua, inventaram a roda, né? O fogo, a pólvora, sem fazer barulho, meus colegas diziam, né? E não consegue um modelo de educação fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para a evolução da humanidade, para a nossa evolução, nosso Estado evoluir, o nosso país evoluir. Como você pode chegar em outros países e ser considerado brasileiro? Não, aqui não tem espaço para brasileiro. Você chega e tem isso aí. Tem. Um preconceito com o brasileiro, porque nós não tomamos conta da nossa geração passada, futura e presente hoje aqui. Como que eu posso pensar num ambiente que eu estou vivendo hoje sem saber que amanhã os meus filhos e os meus netos vão ficar aqui ainda? Né? A não ser que você tenha filho e mande para o exterior e mande para outros países, e aí vai mandando neto, bisneto, e vai esvaziar o Brasil, porque nós temos problema da diversidade também, né, professora? Nós somos um país diferente. Nós fomos fundados na diversidade. Né? Na diversidade. Né? E como nós vamos agora, tantos pensamentos diferentes, né? Inglês, francês, espanhol, alemão, todas as pessoas estão aqui, é tão rico o país, no que diz respeito às nossas adversidades. E nós vivemos bem, convivemos bem com todos. E não sabemos encontrar um rumo para nós. E a educação. A gente tem que dizer, professora, há um ano, que a educação é fundamental.
né? Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. O ano inteiro, todo dia. Se a senhora vier para cá, nós vamos falar sobre educação. Educação e educação. A formação do ser humano. Olha quanto prazer a gente tem hoje aqui de estar com a senhora Rebeca, professora, psicóloga, doutora. A professora resolveu estudar agora psicologia. Eu já disse que o Augusto Cury vai ter muito trabalho, porque ele tem que dar um diagnóstico para a gente. Poxa. Olha, muito obrigada. E estaremos de volta em outubro, se Deus quiser, e já vamos nesse intervalo começando a pensar o que nós vamos trazer para fazer a nossa abertura com a educação, e já convido as nossas queridas professoras, mestras em educação, para a gente ir pensando desde já, para você que até lá, né, vai amadurecendo, né? E quem sabe, de repente, a gente consegue dizer para o aluno que ali tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é possível isso daí, através de um projeto, né, professora? Sim. E eu deixo à vontade para a senhora passar as suas mensagens, a professora passar a mensagem. Aqui é nossa, é aqui, né? Eu estou olhando para lá. É aqui, professora. Diga, professora. Não tudo que a senhora disse aqui, porque se a senhora vai resumir nesse caminho Não, tem que assim. resumir. Não é que é chato resumir assim. Eu vou te dizer em 2 palavras. Sempre achei difícil resumir. Não. Mas Eu também. bem, obrigada. Foi um convite inesperado, né? Mas muito, muito feliz, assim. Eu fiquei realmente muito empolgada de aceitar, né? Agradeço de novo pela acolhida. E eu sempre me achei um pouco utópica, assim, quando eu pensava numa escola segura, numa escola onde todo mundo pode desenvolver suas habilidades, que são diferentes. Então, a Sim. gente ensina uma coisa e o aluno vê outra, mas não distorcido, mas porque é de exatas, mas porque tende para arte visual. E aí a gente se encaixa. Então, eu sempre achei que a escola era um lugar onde a gente podia construir algo juntos. Nunca algo ruim, mas assim, dar lugar para todo mundo e estar juntos num ambiente onde a gente pode perguntar, a gente pode tirar dúvida, onde a gente pode pensar uma nova vida, porque eu acho que esse é o ponto importante. O conhecimento, ele fica muito... A educação fica muito uma palavra desgastada, porque acha chato, porque a escola é obrigação, porque que tem prova. Mas é sobre a vida. O que você vai fazer na sua vida? O que você vai trabalhar? O que você vai estudar? O que você vai fazer? Como é que você vai conseguir o seu dinheiro? Como é que... Sabe? Tudo é um método, é um estudo, é um caminho. Então, não tem exatamente um caminho errado, sabe? Um gosto. Não, a gente conversa. Então, a escola tem que ser um ambiente seguro fisicamente, mas um ambiente seguro onde a gente possa conversar, tanto entre os professores quanto entre os alunos. E que isso não gere uma punição futura. Um peso, não. né? Então, eu acho que o conhecimento ele é interessante na medida que ele tem muitas formas de se apresentar, né? Eu sempre gostei de filme, ou de seriado, ou outro joga. Nada é esvaziado. É difícil pra caramba fazer um jogo. É muito difícil produzir um filme. É muito difícil. Coisas, Criar fazer uma música, cadeira, né? fazer uma blusa, né? Nos países que ensinam tricô, você precisa ter o domínio de que você compra, alguém fez. Não é simples. Não, você não sabe, não tem o domínio desse assunto, desse conhecimento. Então, tudo é possível transformar em conhecimento. Não precisa ser chato. Então, eu sempre acreditei que a escola poderia ser esse lugar. E é muito bom estar aqui com vocês conversando sobre possibilidades que realmente são concretas e que é possível a gente fazer alguma coisa, né? Não que dar aula seja pouca coisa, porque não é. Mas é de um outro jeito, né? É falar de um outro jeito, é estar numa outra posição. Muito obrigada. É entender a linguagem do povo, né? É. Como é que nós vamos entender, né? Como é que eu me incluo na sociedade, né? Uhum. A inclusão social é dolorosa, é trabalhosa, né, professora? É, trabalhosa.
doutora, mais uma vez, né, doutora Anice, muito obrigada, né, muito obrigada a Rebeca, né, por aceitar o convite e, assim, finalizando, né, assim, a nossa fala como professor, eu acredito, assim, até que a Rebeca também compartilhe desse mesmo pensamento, e, assim, hoje a gente vive uma realidade de tudo que a gente falou aqui, e recentemente a senhora fez, né, uma postagem sobre isso, a figura, né, que movimenta isso junto com o aluno é o professor, né? Então, assim, em todos os projetos, qualquer coisa que se pense, se não houver valorização do professor, né, valorização e dar dignidade para esse professor estar trabalhando, estar na escola, porque particularmente eu sou uma professora que eu gosto de dar aula, né? Eu tô fazendo outro curso de psicologia, mas eu gosto da sala de aula, eu gosto de dar aula, eu gosto do contato com o aluno. Mas o contexto, todos esses contextos, eles são muito, realmente desgastantes. E eles seriam menos desgastantes se a profissão, né, do professor, se o professor ele fosse mais valorizado, né? E nós não estamos falando só da questão salarial, porque ela é importante. Nós estamos falando, né, do respeito, né, A estrutura, né, professora? da estrutura, né, para o professor, da liberdade, por exemplo, da gente poder trabalhar, né, de uma forma mais vamos dizer, criativa, né? Isso é importante. Sem estar ali amarrado nos currículos, né? E poder fazer isso de uma forma que a sociedade realmente entenda, né, que aquilo faz parte da formação integral, né, do jovem. E, assim, eu sempre aprendo muito, né, quando eu venho para cá, quando a gente faz esses diálogos, quando a gente convida, né, e outros profissionais também da educação, e a gente aprende bastante. Então, só tenho muito a agradecer, né, e agradecer esse espaço que a senhora proporciona para a gente. É que o professor é a nossa estrutura fundamental, né? Eu sou apaixonada pelo professor e eu penso que o país que não investir também na educação, levando em consideração o principal ponto que é o professor, a figura do professor na sala de aula ou fora da sala de aula, como um ser humano digno de receber um salário digno de respeito e segurança nas escolas, porque não é fácil enfrentar o que vem se enfrentando hoje, aí nós não iremos crescer. Não iremos crescer. Para os próximos passos que qualquer Estado que o país venha a dar, se não tiver como figura fundamental na nossa sociedade, no nosso mundo de construção de ser humano, a figura do professor, esquece. Porque sem professor não terá escola. E sem aluno, nós vamos cair na música do Raul Seixas, né? Não tem escola, está tudo parado, né? O mundo não gira, parou tudo na padaria, não tem o padeiro, né? Então, daqui a pouco, nós não teremos profissional de espécie alguma. Profissional qualificado nós não teremos, porque é o momento de qualificação, é na escola. Não é em casa que vai se aprender tudo. Em casa é o principal, que é a questão ética, moral e respeito. Esse é da família. É a responsabilidade nossa, enquanto pai e mãe, nós, tio, avô, avó, a família inteira envolvida na saúde mental dos seus filhos e da saúde de respeito. Vamos levar em consideração que hoje, quando falamos sobre ética, falamos sobre moral, ninguém quer saber, porque não interessa, mas é fundamental na nossa formação. Pensem nisso daí. Muito obrigada. Até outubro, se Deus quiser, com uma nova roupagem. A senhora vai estar aqui. Muito obrigada.